Olá, meus amigos. Meu nome é Cecília e o que vocês vão ouvir agora é a narração da minha história, contada em um diário, envolvida com pessoas falsas, gananciosas, ladrões, miseráveis, covardes, o grupo de pessoas mais detestáveis que vocês jamais conhecerão. A minha família. Nunca imaginei que o silêncio pudesse ser tão barulhento. Quando terminei meu tratamento contra o câncer, a casa parecia maior do que antes. Não porque tivesse mudado de tamanho, mas porque o vazio ecoava em cada canto. Foram 2 anos de luta. 2 anos em que cada batida do coração era um lembrete de que eu ainda estava aqui. E, no entanto, eu estava sozinha. Nenhum filho veio me visitar. Nem uma ligação no meio da noite para saber se eu precisava de água. Nenhum abraço apertado na hora do medo. Às vezes me perguntava se eu tinha sido uma mãe tão ruim assim para merecer tamanho abandono. Mas logo afastava esse pensamento porque sei que dei o melhor de mim, mesmo com todos os erros e tropeços. Na vida, aprendi que as pessoas mostram quem são de verdade quando você mais precisa delas. É como aquele ditado sobre o guarda-chuva. Tem gente que só aparece em dias de sol, mas some no primeiro sinal de chuva. Eu precisei enfrentar uma tempestade inteira. E na hora que mais precisei, não havia ninguém segurando a sombrinha ao meu lado. Foi nesse silêncio pesado que recebi a notícia da herança da minha tia-avó. Uma mulher reservada, de poucas palavras, mas que sempre me tratou com carinho genuíno. Não éramos próximas de nos ver todos os dias, mas havia nela algo raro, sinceridade. Aquilo que não se compra em loja nem se empresta para quem nunca aprendeu a ter. Quando o advogado me ligou para falar da herança, confesso que fiquei surpresa. Não esperava nada dela, além da lembrança de alguns cafés e conversas sobre plantas. E, no entanto, ali estava eu, herdeira de um patrimônio que mudaria a minha vida. Era como se, de repente, alguém tivesse me dado não apenas dinheiro, mas também um escudo invisível contra a solidão. Mas engano meu pensar que esse escudo me protegeria. Bastou a notícia se espalhar para que o telefone, antes mudo, começasse a tocar. Filhos, sobrinhos, primos, todos surgiram como cogumelos após a chuva. Alguns traziam discursos ensaiados de afeto. Cecília, senti tanto a sua falta, precisamos nos ver. Outros eram mais diretos. Então, ouvi falar da herança. Talvez a gente possa conversar. A princípio, tentei acreditar em alguma mudança verdadeira. Quis pensar que o dinheiro apenas tinha servido como desculpa para retomarmos os laços. Mas bastava ouvir a pressa na voz deles, os silêncios constrangidos quando o assunto não era a herança, para perceber que não havia amor ali, apenas interesse. É como aquele amigo que só aparece quando você compra um carro novo, mas desaparece quando você precisa de carona até o hospital. A diferença é que aqui não se trata de amigos, mas da minha própria família. Confesso, doeu. Doeu mais do que as sessões de quimioterapia, porque a dor física a gente suporta, toma um remédio, respira fundo, mas a dor da traição silenciosa, essa corrói de dentro para fora. E foi nesse momento que compreendi algo importante. Eu precisava me proteger, não apenas do assédio constante deles, mas também de mim mesma, da tentação de acreditar em suas palavras doces. Já vi muita gente cair nesse tipo de armadilha, se enganando com o falso brilho dos outros, como crianças que correm atrás de vagalumes achando que são estrelas. Eu não queria ser mais uma dessas pessoas. Já tinha lutado demais para sobreviver. Não podia agora deixar que a minha vida fosse tomada por parasitas. Lembro-me de um dia em que uma das minhas filhas veio me visitar, depois de anos. Trouxe um bolo, abraçou-me e sorriu. Eu quis acreditar, mas quando sentei para servir o café,
ela deixou escapar a pergunta. Mãe, você já decidiu o que vai fazer com as casas da tia? O bolo perdeu o gosto na mesma hora. Senti como se tivesse mordido um pedaço de papelão. Naquela noite, ao deitar, tomei uma decisão. Eu iria escrever minha própria história, mas não como vítima. Seria a narradora e a protagonista. E para isso, teria que encontrar forças em mim mesma. Porque no fim das contas, não é o dinheiro que atrai ou afasta as pessoas, mas a chance de revelar quem elas realmente são. A herança da minha tia foi apenas o fósforo riscado que iluminou o escuro. E eu estava finalmente enxergando. Depois da notícia da herança, minha casa virou palco de visitas ensaiadas. Pessoas que eu não via há anos agora batiam à minha porta como se estivessem cumprindo um roteiro de teatro mal escrito. O sorriso vinha antes do oi, o abraço antes do como vai, e o assunto, invariavelmente, chegava antes mesmo do café. A tia, a herança, os planos para o futuro. Era curioso observar o esforço deles em parecer naturais. Um primo, que nunca me deu sequer um cartão de aniversário, apareceu trazendo flores. Flores! Eu, que já estava cansada de receber buquês durante o tratamento do câncer, sabia reconhecer a diferença entre um gesto sincero e um presente comprado às pressas só para cumprir tabela. Era como receber uma cópia mal feita de uma obra de arte. O formato estava lá, mas a essência se perdera no caminho. Minha sala, antes silenciosa, agora estava cheia de vozes falsas. Eles riam alto demais, elogiavam demais, perguntavam demais. Pareciam atores nervosos diante da plateia, tropeçando nas próprias falas. E eu, sentada na poltrona, me sentia como a única espectadora lúcida num espetáculo de ilusões. Em certos momentos eu quase cedia, quase acreditava que havia de fato um afeto escondido por trás daquelas visitas. Mas então vinha o detalhe que estragava tudo. O olhar rápido para a estante onde guardava as pastas do inventário, a pergunta disfarçada sobre se eu já tinha advogado, o deslize em chamar a herança de nossa. Cecília, sabe o que eu penso? Disse um sobrinho sorrindo. A tia deixou esse patrimônio como uma bênção para toda a família. Para toda a família. Eu sorri de volta, mas por dentro a frase me corroeu. Desde quando uma herança pessoal vira um nossa? Desde quando a minha luta contra a solidão e a doença é dividida com quem sequer me ofereceu um copo d'água? Era como emprestar um guarda-chuva a quem nunca esteve do meu lado na tempestade, só porque agora o sol apareceu e querem sombra. Nessas visitas, aprendi a usar uma máscara também. Sorria, oferecia café, servia bolo, mas dentro de mim uma parte já estava em alerta, como um vigia noturno que não dorme enquanto todos fingem descansar. Houve uma vez em que uma das minhas filhas veio me visitar, depois de anos. Trouxe um bolo, abraçou-me e sorriu. Eu quis acreditar, mas quando sentei para servir o café, ela deixou escapar a pergunta. Mãe, já pensou em fazer um testamento? O riso das crianças ao fundo virou uma espécie de trilha sonora cruel. Como explicar para elas que aquele encontro não era sobre carinho, mas sobre papéis, assinaturas, contas bancárias? Naquela noite, sentei na cama e chorei. Não pelo dinheiro, nem pela herança, mas pela constatação de que a minha família não me via mais como pessoa. Para eles, eu tinha virado um cofre. E cofres não sentem, não sonham, não sofrem. Comecei a pensar em como me proteger. Não apenas com advogados ou documentos, mas emocionalmente. Porque o mais perigoso não era perder o dinheiro, mas perder a mim mesma no meio daquele teatro. Lembro-me de uma conversa antiga com minha tia-avó, ainda em vida. Ela me dizia: Cecília, nunca se engane. As pessoas mostram mais sobre si quando falam de dinheiro do que em qualquer outra situação. Na época achei exagero, mas agora cada gesto da minha família confirmava a sabedoria dela.
Era como se o dinheiro acendesse uma luz forte num quarto escuro, revelando as rachaduras escondidas nas paredes. Então, eu comecei a anotar. Sim, anotar. Cada visita, cada frase, cada gesto. Transformei minha casa numa espécie de caderno vivo. Não porque eu pretendesse usar isso contra eles em tribunal, mas porque escrever me ajudava a enxergar melhor. Quando colocamos no papel, as máscaras caem, os detalhes se fixam. É como fotografar não o rosto das pessoas, mas a intenção nos olhos delas. E ao escrever, percebi algo curioso. Eu não estava apenas registrando a falsidade deles. Eu estava também me lembrando de quem eu era. Uma mulher que tinha vencido o câncer, que sobrevivera ao abandono e que agora precisava usar sua própria força para não ser devorada por aqueles sorrisos falsos. As visitas continuaram, cada vez mais frequentes, mas dentro de mim uma decisão crescia. Se era um jogo que eles queriam jogar, eu não iria participar como vítima. Eu seria a narradora da história e eles, personagens secundários. E foi assim que nasceu a semente de um plano. Não era a vingança o que crescia em mim. Vingança exige uma energia que eu não queria mais gastar. Depois de anos lutando contra o câncer, aprendi que a vida já nos cobra demais sem que precisemos carregar pesos extras. O que eu buscava era proteção. Uma forma de blindar meu coração e minha paz de espírito contra aquela avalanche de ganância. Eu comparava a situação a um jardim. Passei 2 anos cuidando do meu corpo como quem cuida de uma planta frágil, regando com remédios, podando medos, esperando o sol voltar. Agora que o jardim começava a florescer novamente, não podia permitir que ervas daninhas tomassem conta. E minha família, naquele momento, parecia exatamente isso, plantas invasoras, crescendo rápido, sufocando tudo ao redor. O primeiro passo foi aceitar a realidade. Dói admitir, mas meus filhos, sobrinhos e primos não estavam se me aproximando por amor. Eles vinham pelo que minha tia-avó tinha deixado, não por quem eu era. Reconhecer isso foi como tirar um espinho da pele. Ainda doía, mas a ferida podia finalmente cicatrizar. O segundo passo foi observar. Comecei a receber as visitas com um olhar diferente. Não me deixava mais enganar pelos abraços prolongados ou pelas frases melosas. Eu assistia a cada movimento como quem estuda um animal selvagem, identificando padrões, prevendo ataques, registrando cada detalhe. "Cecília, você está cada dia mais bonita", disse uma prima que nunca tinha me elogiado antes. Por dentro, sorri, não pelo elogio, mas porque era como ouvir uma atriz repetir a mesma fala pela 3ª vez. O roteiro estava ficando previsível. Passei a brincar comigo mesma. Transformei a situação numa espécie de teatro particular. Cada visita era um ato, cada frase ensaiada, um diálogo de novela. E eu, que sempre me considerava tímida, agora era a diretora invisível dessa peça. Mas só observar não bastava. Eu precisava de um plano. Algo que não apenas me defendesse da ganância deles, mas também me desse paz. Porque viver com medo constante de ser enganada é como morar em uma casa com goteira. Você até consegue dormir, mas o pingar nunca deixa o descanso ser completo. Fui numa tarde chuvosa que a ideia começou a tomar forma. A chuva sempre me inspira. O barulho das gotas batendo na janela me lembra que, por mais forte que seja a tempestade, ela sempre passa. Peguei meu caderno, aquele em que já anotava as frases e gestos da família, e comecei a escrever possibilidades. Primeira ideia: cortar todos os laços, simples, direto. Trancar a porta, desligar o telefone, mudar de endereço se fosse preciso. Mas ao pensar melhor, percebi que não queria viver isolada. A solidão forçada durante o câncer já tinha me ensinado que não é saudável viver sem nenhuma convivência humana. Segunda ideia: enfrentar cada um, jogar a verdade na cara deles. Dizer o que realmente pensava, denunciar suas intenções. Só que isso exigiria uma força de confronto que eu não tinha ou não queria ter. O câncer me ensinou a escolher minhas batalhas e eu não queria gastar energia.
Terceira ideia: virar o jogo. Usar a própria ganância deles contra eles. Transformar aquela herança, que era motivo de disputa, numa espécie de espelho. Quem viesse por interesse se mostraria, e eu teria ferramentas para manter distância. Quem por acaso viesse de verdade, teria a chance de provar. Foi nessa terceira ideia que meu coração descansou. Não seria uma vingança, mas uma forma de triagem. Como quem abre a porta de casa e deixa entrar apenas quem sabe respeitar o lar. Comecei a desenhar os contornos do plano, mantendo a herança protegida legalmente, sim, mas também criar pequenas situações para observar o comportamento de cada pessoa. Era quase como aplicar um teste invisível. Se alguém vinha me visitar, eu falava de coisas banais. Minhas plantas, meus livros, minha saúde, e via quanto tempo demoravam para mencionar dinheiro. Alguns não resistiam nem 5 minutos. Outros tentavam disfarçar, mas bastava insistir em assuntos cotidianos para ver o desconforto crescer. Era como assistir um peixe se batendo fora d'água. A cada visita, o meu caderno ganhava mais páginas. E a cada anotação, eu me sentia mais forte, porque já não era apenas uma mulher acuada pela falsidade da família, mas alguém que tinha encontrado uma forma de se defender. Lembro-me de uma noite em que fechei o caderno e pensei: eles acham que estão me manipulando, mas mal percebem que são eles os observados, e esse pensamento me trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo. O plano ainda estava no início, mas a semente já havia sido plantada. E como toda boa semente, eu sabia, bastava regar com paciência para que crescesse forte. Quando comecei a observar minha família com outros olhos, percebi algo que antes passava despercebido. Cada um deles carregava uma máscara. Alguns eram habilidosos em usá-la, outros deixavam frestas por onde escapava a verdade, e eu agora me divertia em enxergar essas rachaduras. Era como estar diante de um espelho quebrado. A imagem parecia inteira de longe, mas ao se aproximar, víamos os fragmentos desalinhados, refletindo a realidade de maneira distorcida. Minha família era esse espelho estilhaçado. Certa tarde, meu filho mais velho veio me visitar. Trouxe um sorriso largo e um presente embrulhado em papel colorido. Um gesto que, em outros tempos, teria me emocionado, mas agora eu sabia ler as entrelinhas. Ele falava sobre saudade, mas seus olhos percorriam a sala à procura de pistas sobre documentos ou valores. Mãe, lembra quando a gente viajava nas férias? Disse, tentando soar nostálgico. Podíamos voltar a fazer isso, agora que está tudo melhorando. Era bonito ouvir aquilo, mas no fundo eu sabia. Não era sobre viagens, era sobre contas pagas, passagens compradas, talvez até hotéis luxuosos. Era como se ele dissesse: mãe, que bom que você está viva, mas melhor ainda é que você está rica. Sorri e balancei a cabeça. Fiz o jogo, mas anotei tudo no meu caderno quando ele saiu. Em outra ocasião, uma sobrinha apareceu sem avisar. Trouxe uma torta, que dizia ser para alegrar-me à tarde. Enquanto comíamos, começou a falar sobre como estava difícil manter o apartamento. Suspiros, mãos no rosto, lágrimas quase ensaiadas, até que finalmente soltou a frase que já parecia ensaiada no espelho. Se eu tivesse um pouco da sua sorte, tia, minha vida seria tão mais fácil. Sorte. Foi assim que ela chamou a herança, sem lembrar das madrugadas em hospitais, das cicatrizes no corpo, da solidão sufocante. Sorte, para ela, era apenas o saldo na conta bancária. E esses encontros começaram a me mostrar que o plano estava funcionando. Eu não precisava confrontá-los, nem levantar a voz. Bastava observar. Cada palavra dita, cada silêncio constrangedor revelava mais do que qualquer interrogatório. Então, tive uma ideia ainda mais ousada.
começara a soltar pequenas iscas. Histórias inventadas sobre a herança, situações criadas apenas para ver como reagiriam. Estou pensando em doar parte para a caridade. Talvez compre uma casa bem simples, só para mim. Quem sabe eu viaje e gaste tudo sozinha. As reações eram preciosas. Alguns disfarçavam mal o choque, outros tentavam argumentar, usando frases como: "Ah, mas a família sempre deve vir em primeiro lugar. Você precisa pensar no futuro dos seus netos. Imagine o quanto poderíamos fazer juntos com esse dinheiro." Era quase um jogo de xadrez onde cada peça revelava sua intenção no primeiro movimento. Eu não precisava avançar muito para entender quem era quem e, curiosamente, comecei a sentir menos dor. Ainda havia tristeza, claro, por perceber a verdade dura sobre meus próprios filhos e parentes. Mas, ao transformar aquilo em um jogo de observação, eu tirava deles o poder de me ferir. Eles não eram mais predadores e eu não era a presa. Eu era a pesquisadora e eles, os objetos do meu estudo. Esse jogo dos espelhos me fez lembrar de um hábito antigo da minha tia-avó. Ela costumava colocar espelhos pequenos em diferentes cantos da casa, dizendo que o espelho nunca mente. Talvez, sem saber, ela tivesse me ensinado a lição mais importante. Quando olhamos com atenção, a verdade sempre aparece refletida. Mas havia um detalhe que eu não podia ignorar. Quanto mais eu jogava esse jogo, mais eles se aproximavam. Como abelhas atrás de mel, intensificavam visitas, ligações, mensagens, e por mais que eu me blindasse, havia momentos em que me sentia sufocada. Naquela altura, entendi que o plano precisaria evoluir. Não bastava observar, não bastava soltar iscas. Eu teria que criar barreiras concretas. Algo que limitasse o acesso deles à minha vida sem que eu precisasse brigar ou me desgastar. E foi assim que, entre páginas rabiscadas do meu caderno e lembranças da minha tia-avó, nasceu a ideia de dar o próximo passo, transformar a proteção em ação. Compreendi que não bastava apenas observar. Eu já sabia quem eram os gananciosos, quem vinha com sorrisos falsos e quem usava lágrimas como moeda de troca. Mas ainda faltava algo: proteger meu espaço, meu coração e até mesmo minha sanidade. Foi aí que decidi erguer barreiras. Não muros de pedra ou portões de ferro, mas barreiras invisíveis, tão firmes quanto qualquer muralha. O tipo de limite que não se vê, mas que se sente. Na prática, comecei com pequenas atitudes. Desligava o celular em determinados horários, limitava minhas respostas às mensagens, nada de longos áudios ou textos calorosos. Aprendi a usar o silêncio como escudo. Descobri que muitas vezes o silêncio é mais poderoso que 1000 palavras. É como quando a gente entra em uma sala e percebe o clima sem ninguém precisar explicar nada. Aos poucos percebi que o silêncio incomodava. Meus filhos, acostumados a receber sempre minha atenção imediata, começaram a se irritar. "Mãe, por que você não atende minhas ligações?" questionava um deles. Estava descansando. Eu respondia com calma. E era verdade. Descansar de toda aquela pressão era mais do que um direito, era uma necessidade. Também passei a escolher o que compartilhava. Quando perguntavam sobre meus planos com a herança, eu respondia com frases vagas, quase poéticas. "Estou pensando em investir em algo que me traga paz." Ou "Ainda estou refletindo, o tempo vai me mostrar o caminho."
Essas respostas funcionavam como névoa. Eles tentavam atravessar, mas se perdiam no meio, sem conseguir enxergar nada com clareza. E dentro dessa névoa, eu tinha espaço para respirar. Outra barreira importante foi o meu caderno. Ele se tornou uma espécie de confidente silencioso. Cada vez que me sentia sufocada, escrevia. Cada visita se transformava em registro, cada frase em linha, cada gesto em anotação. Era como despejar veneno no papel, deixando meu coração mais leve. Percebi que ao escrever eu estava também construindo provas, não legais, mas emocionais. Era como se cada página me lembrasse: você não está louca, Cecília. Eles realmente estão agindo assim. Isso me dava firmeza para não ceder às manipulações. E, para minha surpresa, comecei a encontrar força em outros lugares. Vizinhos que me ofereciam ajuda sem pedir nada em troca. Amigas antigas que me mandavam mensagens só para perguntar como eu estava. Pessoas simples que não tinham interesse algum na herança, mas que me ofereciam algo muito mais valioso: presença genuína. Foi então que compreendi: as barreiras invisíveis não eram para afastar o mundo inteiro, mas apenas para filtrar. Era como colocar uma peneira na porta de casa. Deixava passar apenas o que era bom, barrava o que me fazia mal. Nessa fase, aprendi uma lição preciosa. A solidão não está em estar só, mas em estar cercada por gente que não enxerga quem você é. Eu não estava solitária. Por contrário, eu estava, finalmente, aprendendo a escolher a companhia que merecia. Claro, nem tudo era fácil. Houve dias em que me senti tentada a derrubar as barreiras. Quando um filho me ligava chorando, pedindo ajuda, meu coração de mãe quase se rendia. Nessas horas eu respirava fundo e lembrava das madrugadas em hospitais quando eu precisei de uma mão e não encontrei nenhuma. Essa memória era dolorosa, mas também era o meu antídoto contra a manipulação. Com o tempo, percebi que eles começaram a se impacientar. As visitas eram mais rápidas, os sorrisos menos ensaiados. Alguns até diminuíram o contato, talvez cansados de não conseguir arrancar de mim o que desejavam. E, curiosamente, esse afastamento foi um alívio. Era como se minha casa tivesse voltado a ser minha. As paredes respiravam comigo, os móveis guardavam apenas o meu silêncio e o jardim florescia sem testemunhas falsas. E foi nesse silêncio renovado que entendi. Eu não estava apenas me protegendo. Eu estava de fato me reconstruindo. Cada barreira que eu erguia não era contra eles, mas a favor de mim mesma. E com essa reconstrução, comecei a vislumbrar algo novo. Talvez, só talvez, eu pudesse transformar toda aquela dor em uma nova forma de liberdade. As barreiras invisíveis me deram espaço para respirar. Pela primeira vez em anos, senti que a vida não era apenas sobrevivência. Era como se eu tivesse terminado uma longa corrida e, de repente, descobrisse que ainda tinha fôlego para caminhar devagar, apreciando a paisagem. A liberdade, percebi, não é feita apenas de grandes gestos. Ela mora nas pequenas escolhas do dia a dia. No café que decido tomar sozinha, sem pressa, na janela aberta para sentir o vento, mesmo que ninguém esteja ali para compartilhar o momento. No simples direito de dizer não, sem precisar justificar. Sempre me ensinaram que liberdade estava ligada a dinheiro. Quem tem dinheiro faz o que quer. Mas agora eu sabia que isso era uma meia-verdade. O dinheiro pode até abrir portas, mas a verdadeira liberdade nasce dentro de nós,
quando decidimos não nos prender às expectativas dos outros. Descobri isso em um domingo ensolarado. A família insistia em organizar um almoço para todos estarmos juntos. Eu sabia que aquele convite vinha carregado de intenções ocultas, mas, por um instante, senti vontade de aceitar. Parte de mim ainda desejava o convívio, ainda sonhava com a possibilidade de reencontrar o afeto perdido. Na manhã do almoço, sentei na cama e me fiz uma pergunta simples. Cecília, você realmente quer ir? Ou só tem medo de desapontar? A resposta veio clara como água. Eu não queria ir. Queria passar o dia no meu jardim, mexendo na terra, regando as flores, conversando sozinha com as plantas. Sim, conversando, porque elas pelo menos respondiam com cores vivas e perfumes sutis. Ao enterrar minhas mãos na terra úmida, percebi que aquele simples gesto tinha mais valor do que qualquer reunião cheia de intenções ocultas. Foi nesse dia que entendi que minha liberdade não era contra a minha família, mas a favor de mim mesma. Eu não estava fugindo deles, estava me encontrando. Também comecei a explorar pequenos prazeres esquecidos. Voltei a cozinhar receitas antigas, não para impressionar ninguém, mas para mim. Fiz um bolo de fubá que me lembrava a infância, e ao comer a primeira fatia ainda quente, senti como se estivesse abraçando minha versão mais jovem. Resgatei também meus livros. Alguns estavam guardados há anos, com páginas amareladas e cheiro de memória. Ao reler certas histórias, percebi que eu mesma estava vivendo uma narrativa e que, como toda protagonista, tinha o direito de reescrever meu enredo. Mas a liberdade não veio sem desafios. Houve momentos em que a solidão bateu forte. À noite, ao deitar, o silêncio parecia às vezes grande demais. Nesses instantes era tentador pensar. Talvez seja melhor ter qualquer companhia, mesmo que falsa, do que não ter nenhuma. Só que logo lembrava, a pior solidão é estar cercada de gente que não te enxerga. Melhor um silêncio verdadeiro do que um diálogo falso. Melhor um abraço ausente do que um aperto de mãos interessado. Aos poucos aprendi a acolher minha própria vulnerabilidade. Em vez de lutar contra a solidão, comecei a tratá-la como uma visita que vem sem avisar. Quando ela chegava, eu a recebia com uma xícara de chá e deixava que ela se sentasse ao meu lado, conversava com ela, em vez de temê-la. E, curiosamente, quanto mais eu aceitava sua presença, mais rápido ela ia embora. Essa aceitação me deu algo precioso: autonomia. Eu não precisava mais que minha família definisse meu valor, nem que suas presenças ou ausências ditassem minha alegria. Descobri que podia ser feliz com pequenas coisas: uma música antiga, o cheiro de café, o riso de uma vizinha, a visita inesperada de um amigo sincero. E nesse processo percebi outra coisa: a herança, que antes parecia um peso, agora se tornava uma oportunidade, não apenas de me proteger, mas de usar aquele recurso de uma forma que realmente fizesse sentido para mim. Comecei a sonhar com possibilidades, apoiar uma causa, ajudar pessoas que realmente precisassem, talvez até realizar desejos antigos que sempre adiei. Pela primeira vez, a herança não era uma ameaça que atraía cobras para perto de mim, mas uma chave que podia abrir portas de liberdade. E foi com esse pensamento que adormeci naquela noite. Pela primeira vez em muito tempo, dormi tranquila, sem medo do que viria, porque no fundo eu sabia. Quando escolhemos nossa liberdade, ninguém pode roubá-la de nós. Quando comecei a experimentar essa nova liberdade, descobri que o silêncio também podia trazer memórias. Era como abrir uma gaveta esquecida e encontrar cartas antigas, cheias de palavras que já não se dizem. Aos poucos, o passado começou a me visitar,
trazendo vozes que eu havia guardado no fundo do coração. Lembro-me da minha infância, na pequena casa onde cresci. É curioso como, mesmo com tão pouco, havia mais verdade naquela vida do que em muitas das relações que hoje me cercam. Minha mãe não tinha herança para me deixar, apenas seu exemplo de força. E meu pai, apesar das falhas, sempre dizia: o que define uma pessoa não é o que ela tem, mas como ela trata os outros quando ninguém está olhando. Essas palavras voltaram a mim como um sussurro e percebi o quanto a herança da minha tia-avó havia escancarado a essência da minha família. O dinheiro não criou gananciosos, apenas revelou quem já eram, como tinta invisível que só aparece quando passamos fogo por cima. As vozes do passado também me lembraram da própria tia. Ela era reservada, mas atenta. Tinha um olhar que parecia atravessar as pessoas, como se enxergasse além da fachada. Muitas vezes ela me dizia: Cecília, proteja sempre sua dignidade. O resto pode ser perdido, mas a dignidade ninguém devolve se você deixar escapar. Na época, eu não compreendia totalmente. Agora, cada palavra dela fazia sentido. Era como se, ao deixar sua herança, tivesse também me deixado um desafio: cuidar não só do dinheiro, mas de mim mesma. Essas lembranças me fortaleceram, mas também me trouxeram um peso. Afinal, como mãe, eu sonhava em deixar para os meus filhos algo além de bens materiais. Queria deixar valores, memórias, amor. E, entretanto, via diante de mim pessoas que pareciam ter esquecido tudo isso. Era como cozinhar um prato com dedicação e perceber que ninguém provou o sabor, só se importar em saber se dava para vender. Um dia, mexendo em caixas antigas, encontrei fotografias. Ali estavam meus filhos pequenos, sorrindo com o rosto sujo de bolo, brincando no quintal, correndo de pés descalços. Segurei aquelas fotos com lágrimas nos olhos. Onde estavam aquelas crianças agora? Em que momento se transformaram em adultos que viam na mãe apenas um cofre ambulante? Não encontrei resposta, mas percebi que também precisava ser honesta comigo. Talvez eu mesma tivesse contribuído para esse distanciamento. Quantas vezes, na correria da vida, priorizei trabalho, preocupações, obrigações e deixei de cultivar conversas mais profundas? Quantas vezes passei valores em palavras, mas não em gestos? Essa reflexão não era para me culpar, mas para me humanizar. Eu não queria vestir a capa da vítima perfeita. Eu era mãe, sim, mas também mulher, com falhas, limites e escolhas que nem sempre foram as melhores. Reconhecer isso não diminuía minha dor, mas me lembrava de que a vida é feita de imperfeições. E talvez fosse justamente aí que morava a chave: a vulnerabilidade. Porque, ao mostrar minhas fragilidades, eu me conectava com a parte mais verdadeira de mim. E se algum dia meus filhos decidissem se reaproximar de fato, seria nessa honestidade que poderiam me encontrar, não no dinheiro. As vozes do passado também me inspiraram a escrever cartas, não para enviar, mas para colocar para fora sentimentos guardados. Escrevi para minha mãe, para meu pai, para minha tia. E escrevi até para meus filhos, dizendo tudo que não conseguia dizer cara a cara. Numa dessas cartas eu escrevi: não quero que me vejam como um cofre. Quero que lembrem da mulher que contou histórias para dormir, que se preocupou quando tiveram febre, que vibrou no primeiro dia de aula. Se um dia quiserem reencontrar essa mãe, ela ainda está aqui. Mas não procurem nos papéis do inventário. Procurem no meu coração. Ao terminar, chorei como há muito não chorava. Mas não era um choro de desespero. Era um choro de libertação, como quem abre uma janela depois de muito tempo num quarto abafado.
Percebi então que as vozes do passado não vinham para me prender, mas para me lembrar de quem eu era e de onde vinha. E ao me reconectar com essa essência, eu fortalecia minhas barreiras no presente, porque no fim, a maior herança que posso carregar não é a que a minha tia me deixou. É a história que trago em mim, feita de lutas, erros, aprendizados e, acima de tudo, dignidade. Ao longo da vida, sempre ouvi dizer que família era porto seguro. Mas no meu caso, parecia mais uma tempestade constante. Depois que a herança veio à tona, percebi o quão fundo iam as sombras de alguns parentes. Não era apenas ganância, era crime. E não daqueles escondidos, quase inocentes, como sonegar uma conta de luz. Estou falando de golpes, roubos e até envolvimento com gente perigosa. Lembro-me de um primo que, anos atrás, foi preso por aplicar estelionato em idosos. Vendia terrenos que não existiam, fazia contratos falsos, prometia lucros milagrosos. A família toda tentou abafar o caso, como se fosse apenas um mal-entendido. Eu nunca esqueci. Agora, ele se apresentava como um parente preocupado, tentando me convencer a investir parte da herança com ele. Ironia ou descaramento? Talvez os dois. Outro exemplo era uma sobrinha, que sempre se mostrou educada, de fala mansa, mas eu sabia de sua vida dupla, envolvida em esquemas de desvio de dinheiro de uma ONG, que deveria ajudar crianças carentes. Aquilo me doía como uma punhalada. Como alguém poderia roubar justamente de quem mais precisava? E hoje, essa mesma sobrinha batia na minha porta com presentes baratos e abraços fingidos. Havia ainda um irmão distante, conhecido pelas dívidas de jogo e pelas companhias perigosas. O tipo de homem que não mede esforços para conseguir o que quer. Já ouvi rumores de que ele se envolveu até em tráfico de carros roubados. Não me surpreenderia. Agora ele surgia sorridente, perguntando como eu estava e se oferecendo para cuidar da parte burocrática da herança. Ironia, né? Era como se de repente o mundo tivesse virado um palco e todos os atores tivessem esquecido de esconder as máscaras. Eu via neles não apenas a ganância, mas a podridão de escolhas maldosas repetidas ao longo da vida. E foi diante dessa escuridão que algo dentro de mim se acendeu. Pensei, se esse dinheiro despertar apenas o pior nas pessoas, talvez eu precise transformá-lo em algo que desperte o melhor em mim. Foi assim que nasceram meus planos de caridade. Ainda não contei a ninguém, mas guardo comigo um caderno cheio de ideias. Não quero apenas doar dinheiro, como quem joga moedas numa fonte e vira as costas. Quero construir algo que faça diferença real. Uma das primeiras ideias foi criar um espaço para acolher mulheres em tratamento contra o câncer. Lembro de como foi solitário meu caminho. Nas salas de espera dos hospitais, vi tantas mulheres corajosas, mas sem apoio. Muitas chegavam sozinhas, outras com olhares perdidos. Sonho em montar um centro onde encontrem não só cuidados médicos, mas também abraços, conversas, oficinas de arte, rodas de música, porque o corpo se trata com remédio, mas a alma precisa de calor humano. Outro plano é investir em educação. Sempre pensei que o conhecimento é a única herança que nunca se perde. Imaginei bolsas de estudo para jovens de comunidades pobres, para que tenham a chance que muitos da minha própria família nunca valorizaram. Quem sabe assim eu consiga quebrar, ao menos em parte, o ciclo de miséria que vejo ao meu redor. E, por fim, penso em algo especial para idosos abandonados. Porque sei na pele o que é sentir-se esquecida por aqueles que deveriam estar ao lado.
Um lar onde a velhice seja respeitada, onde cada ruga seja vista como medalha de vida, não como peso. Esses planos são sementes que guardo comigo. Às vezes, ao escrevê-los, sinto como se conversasse com minha tia. É como se dissesse: a senhora confiou em mim, e eu vou honrar essa confiança, transformando o que poderia ser apenas disputa em esperança. Enquanto isso, sigo lidando com os parentes que, a cada visita ou ligação, mostram mais claramente quem são. Pessoas capazes de crimes e mentiras, que se aproximam como urubus em busca de carniça. Mas quanto mais eles revelam sua verdadeira face, mais eu me fortaleço. Afinal, percebi que não sou prisioneira dessa herança. Pelo contrário, tenho nas mãos a chance de libertar não apenas a mim mesma, mas também outras pessoas. E essa será a maior vingança contra aqueles que tentam me reduzir a uma conta bancária. Mostrar que minha dignidade e meu amor podem transformar aquilo que eles só veem como dinheiro em algo muito maior. Começar a transformar planos em realidade nunca é simples. No papel, tudo parece claro e até bonito, mas quando chega a hora de agir, é como cozinhar uma receita nova. Sabemos os ingredientes, mas o sabor final só aparece depois que o fogo faz seu trabalho. Decidi que o primeiro passo seria buscar informações. Procurei advogados de confiança, não os indicados pelos meus parentes interesseiros, mas profissionais recomendados por amigos de longa data. Sentei-me diante deles, firme, e disse: quero proteger essa herança de duas coisas: dos crimes da minha família e do esquecimento. Expliquei minha intenção de criar fundações de caridade, projetos sociais e bolsas de estudo. Eles me olharam com surpresa, talvez porque estivessem acostumados a clientes que queriam apenas multiplicar riquezas, mas logo perceberam que eu falava sério. Enquanto isso, a família começou a estranhar minha postura. Não respondo mais ligações insistentes, não abro mais a porta para visitas inesperadas. Uma sobrinha chegou a bater com força, quase arrombando, como se minha recusa fosse uma afronta pessoal. Ela não sabia, mas eu já havia registrado em cartório uma ordem para restringir aproximações abusivas. O clima ficou ainda mais pesado quando um primo me chamou para uma conversa. Sentou-se à minha frente, tentando bancar o homem de negócios. Cecília, você não entende o risco que corre. Esse dinheiro pode sumir se não for bem aplicado. Eu posso cuidar disso para você? Tenho contatos, sei investir. Olhei nos olhos dele e respondi: sei bem dos seus contatos. Alguns deles estão na delegacia, não é? Ele engasgou. Sabia que eu me referia às suas ligações com estelionatários. Por um instante, vi a máscara cair. O olhar dele endureceu e percebi que não era mais um pedido, era uma ameaça velada. A cada dia, a tensão aumentava. Mas, curiosamente, junto com o medo, vinha uma força nova. Descobri que quando colocamos nossa energia em algo maior do que nós mesmos, encontramos coragem em lugares que nem sabíamos que existiam. Foi nesse espírito que comecei a dar forma ao primeiro projeto, um centro de apoio para mulheres em tratamento contra o câncer. Fiz contatos com médicos, enfermeiras, psicólogos. Contei minha história e, para minha surpresa, muitos se ofereceram para ajudar voluntariamente. Descobri que mesmo em um mundo cheio de ganância, ainda existem pessoas que oferecem sua generosidade como se fosse pão fresco repartido na mesa. Enquanto isso, mantive sigilo absoluto dentro da família. Sabia que, se descobrissem, tentariam sabotar. Já ouvi histórias de herdeiros que processaram parentes apenas para impedir doações.
gente capaz de usar a lei como faca. Mas eu também tinha minhas armas, documentos bem feitos, advogados atentos e, acima de tudo, determinação. À noite, sozinha em casa, pensava no que estava fazendo. Às vezes, o medo sussurrava: e se eles te prejudicarem? E se tentarem te manipular? E se processarem? Então eu respirava fundo e lembrava de algo que aprendi no tratamento contra o câncer. A vida é uma batalha constante e nem sempre podemos escolher as armas que teremos, mas sempre podemos escolher o que defender. E eu havia escolhido defender minha dignidade e a dignidade daqueles que poderiam ser beneficiados pelos meus projetos. Ao olhar para minha família criminosa, percebia cada vez mais que não era meu dever salvá-los. Alguns caminhos já estavam tão manchados que só a própria consciência deles poderia trazer redenção. Minha missão era outra: mostrar que da lama também podem nascer flores. E foi nesse contraste entre a podridão deles e o meu desejo de fazer o bem que encontrei a força para seguir. Sabia que a guerra estava apenas começando, mas também sabia que eu não estava mais sozinha. Carregava comigo a memória da minha tia, a força das mulheres que lutaram contra o câncer ao meu lado e a esperança de todos que ainda seriam tocados por esse projeto. No fundo, percebi que essa era a verdadeira herança. Não o dinheiro em si, mas a oportunidade de transformá-lo em algo que sobrevivesse muito além da minha vida. Chegou o dia em que a tempestade não podia mais ser evitada. A família inteira se reuniu, como aves de rapina em torno de uma presa. Não foi por acaso. Sabiam que eu havia tomado decisões importantes sobre a herança e queriam me encurralar. Entraram em minha casa com vozes altas, tentando impor presença. Meus filhos, meus sobrinhos, meus irmãos distantes, todos de repente lembraram-se de ser família. Mas eu sabia que por trás das palavras doces escondiam dentes afiados. Um deles, aquele primo envolvido em estelionatos, foi direto ao ponto. Cecília, isso não é justo. Esse dinheiro é da família. Não pode simplesmente gastar com desconhecidos. Olhei para ele e respondi com calma: esse dinheiro não é da família. Foi confiado a mim e eu sei muito bem quem vocês são. O silêncio que se seguiu foi pesado. Continuei: você que enganou idosos com terrenos falsos, você que desviou recursos de uma ONG, você que vive às custas de jogo e gente perigosa, querem me dar lição de justiça? Vi as máscaras caindo uma a uma. Não eram mais parentes ofendidos, eram criminosos desmascarados. Alguns tentaram protestar, outros ficaram silenciosos, com os olhos cheios de ódio. Foi então que coloquei sobre a mesa um envelope. Dentro, os documentos preparados pelos advogados, a criação oficial de uma fundação em meu nome destinada a projetos de caridade. O dinheiro já não estava mais ao alcance deles, estava protegido por lei, blindado contra as garras da família. Vocês vieram aqui pensando que poderiam me intimidar, disse firme. Mas eu aprendi algo durante minha luta contra o câncer. Quando a morte bate à porta, a gente descobre o que realmente importa. E eu descobri que não quero carregar a vergonha de ter deixado essa herança nas mãos de pessoas que só sabem destruir. Alguns gritaram, ameaçaram processos, jogaram acusações no ar. Eu os deixei falar.
Era como assistir a um teatro decadente, atores tentando salvar uma peça que já havia acabado. Por dentro eu tremia. A coragem não é a ausência de medo, é escolher não se ajoelhar diante dele. E naquele momento escolhi ficar de pé. Vocês podem me odiar, podem me chamar de ingrata, de traidora, mas saibam de uma coisa: o que construí aqui viverá muito além do meu nome, e vocês terão que conviver com a verdade de quem são. Aos poucos foram saindo, derrotados não por mim, mas pela própria impotência diante da lei e da minha determinação. Quando fiquei sozinha, sentei-me em silêncio. O coração ainda batia acelerado, mas havia uma paz nova em mim. Eu tinha vencido não apenas a família criminosa, mas também a tentação de me deixar consumir pelo rancor. Alguns dias depois, inaugurei o início do meu projeto. Uma pequena casa adaptada como centro de apoio para mulheres em tratamento contra o câncer. Não era grandiosa, não tinha luxo, mas tinha vida. Ali, vi sorrisos sinceros, abraços verdadeiros, lágrimas compartilhadas. E enquanto caminhava por aquele espaço, pensei: esta é a herança que quero deixar. Não bens que se percam em disputas judiciais, mas sementes de amor e dignidade que continuem crescendo mesmo quando eu não estiver mais aqui. Minha família pode me chamar de traidora, podem até me odiar, mas eu sei quem eu sou. Sou Cecília, 65 anos, sobrevivente de uma doença que tentou me roubar a vida, mas acabou me dando algo muito maior. A clareza de que a verdadeira riqueza não está no que guardamos, mas no que compartilhamos. E assim, com passos firmes, escolhi seguir meu caminho, não como vítima, não como cofre humano, mas como mulher livre.